Os agroglifos surgiram nos últimos anos, da noite para o dia, em vários campos de trigo no mundo, em especial no sul da Inglaterra, Itália, Alemanha, Bélgica e outros países, inclusive aqui no Brasil, várias centenas de figuras, ou pictogramas, perfeitamente desenhadas no solo, cujos símbolos são de grande significado esotérico que ainda não se sabe bem como foram feitas nem quem as fez. Tal fenômeno ficou sendo conhecido como os crop circles. Mas será que realmente seriam produzidos por alienígenas, ou apenas seriam obras de arte a campo aberto feitas pelas mãos do homem? Essa abordagem de outros temas às vezes insólitos, controversos, misteriosos e aparentemente estranhos aos nossos objetivos, acaba mexendo com a imaginação das pessoas, mas recusar a examiná-los seria no mínimo a falta de querer compreender o que de fato estaria acontecendo. Seria como querer entender uma parte, sem entender o todo, principalmente se levarmos em conta que há uma tendência geral dos religiosos de atribuírem tudo que é fantástico, misterioso e desconhecido, como sendo obra de Deus, ou de Satanás, segundo a crença popular mais difundida em todo o mundo, com bases no judaísmo e também no cristianismo. Assim acontece com os fenômenos ditos sobrenaturais, de ordem espiritual, como a criação e funcionamento do universo, e seus mecanismos, como fenômenos da natureza, ou científicos de difícil compreensão, relacionando com o misterioso, com o inexplicado, com o surreal, e tantos outros. Por isso, há que se esgotar um assunto globalmente, mesmo que tenha de ser examinado parte por parte, até chegarmos ao todo. Em muitos casos, temos as mesmas dúvidas. Não temos a pretensão de dar as respostas, principalmente naquelas situações em que a própria ciência não o faz ou permanece neutra. Mas nem por isso podemos nos dar ao luxo de não abordar tais assuntos, quando existem fatos comprovados de um fenômeno a ser investigado, respondendo e desmistificando tudo o que for possível, e formulando os questionamentos para o que não for. Começaremos então, examinando o mistério dos crop circles, também conhecidos como círculos ingleses ou agroglifos, antes que os crentes religiosos interpretem como sendo um sinal de Deus. Há relatos documentando que a primeira aparição dessas misteriosas figuras geométricas, surgidas em plantações de trigo, canola e cevada, datam de 1596. Mas foi só a partir de 1970 que eles começaram a surgir em maior número, e foi a partir dessa data que esses desenhos tornaram-se mais sofisticados e chegaram a mais de 1000. Na década de 1990, em várias partes do mundo, foi que começaram a ser estudados cientificamente, mas sem chegarem a qualquer conclusão definitiva, até mesmo nos dias de hoje. O fato é que ninguém ainda sabe quem os fez, como foram feitos e por que foram feitos. E também ninguém jamais conseguiu filmar um deles, os autênticos, sendo construído. Surgiam sempre à noite, eram finalizados em menos de 2 horas, e algumas vezes, em poucos minutos, e isso ainda continua sendo assim, prevalecendo o mistério todo em torno dessas aparições. Existem desenhos belíssimos, em formas geométricas perfeitas ou de mandalas e fractais, que só podem ser vistos, em sua totalidade, a uma altitude de mais de 100 metros. Um desses desenhos possui mais de 400 círculos combinados numa só figura, e com quase 4 quilômetros de extensão. A maioria, entretanto, é de cerca de 100 a 150 metros em média, tudo dando a entender que pela complexidade, relações matemáticas que guardam entre si, e simetrias, não poderiam ter sido feitos por seres humanos, mas mesmo assim, não há uma garantia disso. Embora possam ser reproduzidos em papel, não existe ainda tecnologia para reproduzi-los perfeitamente em plantações, em função das suas grandes dimensões. Segundo se verificou, existe no interior desses círculos formas fractais, mandalas e complexas combinações geométricas ou caleidoscópicas, um forte campo energético e magnético, que afeta fisicamente pessoas e aparelhos eletrônicos e de precisão. Então, como isso seria possível? As opiniões entre os pesquisadores do fenômeno estão divididas. Alguns alegam que
Uma boa porcentagem desses enigmáticos pictogramas seriam produzidos pelo homem, restando somente poucas evidências de serem obras de seres extraterrestres. Porém, existem divergências científicas, como já citadas. Mas e você? O que pensa a respeito disso?